Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. São 12 horas, 1 minuto. Boa tarde. 5 tipos de pessoas que você precisa estar por perto: as inspiradas, os motivados, os mentes abertas, os apaixonados, os gratos, quem tem Deus dentro de si. Boa tarde, chegando a equipe altamente comprometida do jornalismo sério da Rádio Hora para mais uma edição do Giro Notícias, com Marco Antônio Marrom, o comando de áudio, operando o vídeo Márcio Pena, a produção de jornalismo de Alex Nantes e Rafaela Moreira, a direção de jornalismo de Arthur Mário, direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e eu, Gino Rondon, na apresentação do Giro. Boa tarde. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. São 12 horas, 2 minutos, falando de educação, falando de cultura, falando do Dia Nacional da Poesia, falando também de questões como, por exemplo, alienação em tempos de Halloween. Por acaso foi comemorado por aí o Dia do Folclore? Foi 5 de agosto, você sabia? Ninguém na escola falou, né? E o da cultura, sabem quando é? Então, o Dia da Cultura, que abrange todo o universo do nosso imaginário, das nossas crenças, representações de mundo, nossas artes, todas elas, enfim, o que pensamos do mundo e das coisas que nos chegam por meio desse fenômeno coletivo, a que damos o nome de cultura. Esse também tem um dia para se comemorar. Será dia 5 de novembro. Será que a escola vai celebrá-lo? Oxalá. Por falar nisso, Oxalá aqui é um advérbio de exclamação e não personagem do candomblé. Que idiotice celebrar essas coisas bregas, que representações coletivas que nada, as escolas todas comemorando o Halloween. Portanto, é fazer uma celebração, o que está na moda? Importante mesmo é esse tal de Halloween, lá da cultura americana, que não tem nada a ver com o Brasil. E hoje, por aqui, a festa segue meio na balada, né, com o DJ Melhor. Na verdade, nem mesmo sabemos o que significa, só que é o Dia das Bruxas, legal, né? É um maneiro, como queiram. Nem sabemos o que é uma bruxa, mas por quê? Afinal, uma das poucas que conhecíamos era a da Branca de Neve. Mas todo evento folclórico e o Halloween pertence a este repertório lá nos Estados Unidos, tem um significado arraigado no inconsciente coletivo. Faz parte de um conjunto mais amplo de significações, não apenas de se travestir de bruxinhos, bruxinhas, suas abóboras luminosas, ridículas ou até graciosas como bonecos, mas e o significado anterior e interior a essa comemoração? Onde está? Não neste Brasil, certamente, cujo Saci Pererê, Curupira, Iara, Mão Pelada, Boto Cor-de-Rosa, entre tantos, não tem aquele charme, nem o nome sofisticado em inglês. São os pobres diabos, sem charme ou sofisticação, até porque nada sabemos sobre eles, não é? Se pelo menos tivéssemos copiado a tradição por inteiro, embora possamos questionar se isso se possa passar de uma cultura para outra. Mas vamos lá. Se isso pudesse ser feito, teríamos uma grande aprendizagem de humildade, pois as crianças aprenderiam a bater de porta em porta para pedir doces e, por outro lado, de solidariedade. Acolhe felizes e lhes presenteiam com eles. Mas aqui é Brasil, né? E os significados simbólicos da partilha não encontraram respostas, mesmo porque o nosso universo de trocas simbólicas é muito restrito, como é o próprio simbolismo. Conosco é assim, na lata.
E as mães por aqui? As afamadas de travestirem os filhos, a lhes pintarem as carinhas de caricaturas de bruxas. Um parênteses aqui, o mesmo ocorre quando as crianças se vestem de índios apaches, comanches e outros para comemorarem o dia do índio. Por que, afinal, é Halloween? Cadê a minha vassoura? Encantou-se já, por antecipação, de uma bruxaria? Esse artigo é da Yara Penteado, antropóloga, que está no jornal Correio do Estado, não na edição de hoje, mas na edição do dia 28 de outubro. E hoje, como muitas escolas se dedicam a essa inutilidade, esquecendo o que realmente importa, o Dia da Cultura. Hoje é o dia da poesia, você sabia disso? Então, por que não fazer concursos de poesia? Por que não incentivar os alunos para que façam, para que produzam poesia? Ficam promovendo Halloween dentro das escolas, uma coisa que é lá dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a nossa cultura, valorizando essa bobagem. Eu sou Gino Rondon, essa é a minha opinião. São 12h07. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12h07. Falando ainda de óleo no Nordeste, um navio liberiano que saiu da Venezuela e desligou o localizador está na rota dos fantasmas suspeitos por óleo no Nordeste. A investigação da Marinha é sigilosa, mas não descarta elo com navios que burlam sanções internacionais. Um levantamento obtido pelo G1 encontrou 14 deles saindo de Puerto José desde maio. O mercado ilegal de petróleo movimenta mais de 100 bilhões de dólares ao ano. E a Marinha está investigando um levantamento que aponta, para que um navio petroleiro da Libéria, operado por uma empresa grega, saiu da Venezuela em agosto, desligou seu sistema de rastreamento e passou oculto dos radares da costa brasileira, ou dos radares na costa brasileira. Como um navio fantasma, ele navegou por águas internacionais perto da costa brasileira no mesmo período em que o óleo que atinge o Nordeste teria sido derramado no mar. O rastreamento que flagrou o liberiano e outros fantasmas foi feito por uma empresa de inteligência de dados nacional. Não há informações sobre se essa embarcação está na mira do governo brasileiro. A Marinha do Brasil não dá detalhes sobre a sua investigação, mas tudo indica, considera a possibilidade do envolvimento de um navio irregular entre as principais hipóteses para a origem do óleo que polui o Nordeste. A suspeita é que possa ter ocorrido algum acidente na transferência da carga em alto mar. E conforme testes realizados pela Petrobras, o material encontrado nas praias brasileiras é uma mistura de óleos venezuelanos. A Marinha concentra suas investigações em uma área a cerca de 700 quilômetros da costa. Um absurdo, prejudicando a economia de várias partes do Nordeste, prejudicando o turismo, o consumo de frutos do mar, dos peixes, de tudo, e prejudicando quem pesca, quem comercializa, quem trabalha com o turismo. Realmente é gravíssima a situação lá em função desse óleo que foi derramado e que chega a várias praias do Nordeste. São 12h10. Vamos dar um giro pelo agronegócio. Novo seguro para criadores de aves. Animais de reposição estão mais caros e o preço do arroz também sobe. Informações com Humberto Ferretti. O estado do Mato Grosso é o primeiro do país a ter um seguro para os criadores de aves. O acordo entre associações do setor e seguradoras deve ser regulamentado pelo Ministério da Agricultura. Num primeiro momento, 120 milhões de aves estarão protegidas, principalmente contra doenças como influenza e Newcastle.
Não há registro das duas no Mato Grosso, mas ainda assim existe a preocupação com a questão das aves migratórias. Os animais de reposição ficaram quase 2% mais caros até agora, em outubro, em todo o país, apontam dados da Scott Consultoria. No Pará e no Mato Grosso do Sul, por exemplo, só na última semana, o valor médio do boi magro subiu quase 3%. Tudo por conta da redução da oferta. No caso do boi gordo, o indicador Exalc B3 avançou na reta final de outubro e passou de R$ 166 a arroba. E outro exemplo de produto valorizado é o arroz. Dados do CPEA apontam que a saca de 50 quilos é cotada a R$ 46 no Rio Grande do Sul, assim como na pecuária de corte. O motivo é a redução da oferta. Os estoques de arroz estão cada vez mais baixos e a Conab projeta que a safra chegará ao fim com um pouco mais de 500 mil toneladas armazenadas. Além disso, muito produtor deve apostar em outras culturas e reduzir o cultivo de arroz. Giro Notícias. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. São 12 horas, 12 minutos. Vamos dar um giro agora pela redação. Vamos ver as informações com Alex Nantes e Rafaela Moreira, começando pela Rafa, né? Boa tarde, Rafa, tudo bem? Boa tarde, Gino, tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Rádio Hora. A Semagro, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, prorrogou até o dia 30 de 2019 a proibição de queimada controlada nas áreas do bioma pantaneiro, segundo o que foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado. A da proibição segue a resolução conjunta do IBAMA, que proíbe a execução de queimada controlada no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul em períodos específicos. A decisão é do secretário de Estado da Semagro e do superintendente do IBAMA de Mato Grosso do Sul. A resolução é baseada nas ocorrências de incêndios florestais nessa época do ano, que provoca significativos efeitos negativos sobre os ecossistemas e a saúde humana. Como foi falado hoje mais cedo no Jornal da Hora, Arthur, a situação em Corumbá está crítica, as pessoas estão sem água, sem energia elétrica, sem internet. Então, é uma decisão feliz, né? Realmente não está em situação o Arthur falou de manhã, inclusive conversou com o Joel de Souza, nosso amigo jornalista lá de Corumbá, e passou que a situação está crítica ali na região do Pantanal. Alex Nantes, quais são as novidades? E esse calor, hein, Gino? Tá demais, né? Louco, hein? Então, mês de outubro encerra com acumulados de chuva abaixo da média em Mato Grosso do Sul e calor em excesso, né? Dos 45 municípios monitorados, apenas Chapadão do Sul superou a média histórica, onde era esperado 142 milímetros e choveu 154. Apesar da chuva registrada ter ficado abaixo do esperado, o pouco que choveu foi suficiente para causar prejuízo em algumas localidades do estado, a exemplo de Coxim e Ribas do Rio Pardo, que decretaram situação de emergência. As condições climáticas de calor e baixa umidade do ar ocorridas durante o mês são a explicação para a formação rápida de condições adversas de tempo, que provocaram temporais, ventos fortes, raios e granizos, mantendo a população em alerta. O aumento no número de queimadas na região pantaneira são resultado das altas temperaturas registradas nos últimos dias do mês de outubro, com valores de entre 39 e 41 graus. Para se ter uma ideia, na última quarta-feira, o município de Amambai registrou 41 graus, batendo a maior temperatura do país para o mês. A marca dos 40 graus foi atingida em diversos municípios do estado, como Porto Murtinho, Corumbá, Sete Quedas, Itaquiraí, Miranda e Juti. No mês passado, a maior temperatura do país também foi registrada em Mato Grosso do Sul. O município de Coxim registrou 42,9 graus no dia 15 de setembro. Em Campo Grande, a temperatura chegou aos 38,3 graus nesta quarta-feira. Mas o recorde da capital se mantém no dia 15 de setembro, quando a cidade computou a maior temperatura dos últimos 9 anos, com 39,8 graus, batendo o recorde de 2010, que era de 39 graus. Para novembro, as condições climáticas devem seguir o padrão de elevadas temperaturas e pancadas de chuvas isoladas e abaixos acúmulos no estado.
Conforme o Centec, o Centro de Monitoramento, os modelos de previsão climática demonstraram que as chuvas começam a se regularizar a partir do dia 8 de novembro, com as chuvas generalizadas e com acúmulos significativos. A expectativa para o mês é de que as chuvas se regularizem e que as pancadas de chuva sejam mais frequentes, especialmente nos períodos do fim da tarde, Gino. Muito. Isso é bom. Então, É, enquanto a chuva não esperar, chega, né? muita água, beber Semana que água vem. para se hidratar realmente, Umidificador de água. evitar de... exposição por muito tempo ao sol, evitar praticar atividades físicas no pico. A gente vê gente correndo agora nesse horário do meio-dia. Fala, meu Deus do céu, isso é uma loucura fazer isso. Então é tomar muita água, né, Alex? Tomar água, não fazer exercícios físicos entre as 10 e as 4 horas da Comida tarde. mais leve, tranquilo, nada de Umidificador de feijoada. ambiente. É. Ok, Alex, um abraço. Até amanhã. Até amanhã, Gino. Até amanhã, Rafa. São 12 horas e 16 minutos. Desemprego fica em 11,8% em setembro e atinge 12 milhões e meio, segundo o IBGE. Empregos sem carteira assinada e trabalho por conta própria seguem em patamar acima da média. O desemprego segue persistente e as vagas criadas são precárias. 41% dos ocupados são informais. A informação é do IBGE, de que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,8% no trimestre encerrado em setembro, atingindo 12 milhões e meio de pessoas, segundo os dados divulgados hoje pela manhã. A taxa é a mesma registrada nos 3 meses terminados em agosto, mas menor que os 12% registrados no trimestre terminado em junho. E na comparação com o mesmo período de 2018, a taxa de desemprego sofreu leve redução de 0,1 ponto percentual. Já o número de desempregados recuou em 100 mil na comparação com o mês anterior. Em agosto eram 12 milhões e 600 mil trabalhadores brasileiros desempregados. São 12 horas e 18 minutos. 300 mil reais em prêmios. Entre as novidades propostas no pacote tributário, foi enviado hoje à Assembleia Legislativa, está a criação da nota fiscal premiada, que distribuirá por mês pelo menos 300 mil reais em prêmios para aquelas pessoas, para aqueles consumidores que optarem por anexar o CPF às notas fiscais de consumo. Isso é para forçar as empresas, supermercados, empresas de um modo geral, para que emitam realmente a nota fiscal. E com o CPF, a pessoa exigindo a nota fiscal do CPF, ela estará concorrendo a esse prêmio que foi encaminhada hoje à Assembleia Legislativa pelo governo do Estado. O governo enviou um pacote de fim de ano para a Assembleia Legislativa para análise e aprovação dos deputados. Dívidas de ICMS de até R$2 mil serão perdoadas por essa proposta do governo do Estado. Mudanças no setor tributário serão propostas também aos deputados. O etanol terá uma alíquota menor, já a gasolina, a alíquota será maior. CPF na nota, o contribuinte poderá ganhar prêmios. E famílias de baixa renda ficam isentas de ITCD. Então, tá aí. É o pacotão que o governo encaminhou hoje para a Assembleia Legislativa. São 12 horas e 19 minutos, 12 e 19. Brasil tem 63 milhões de endividados. E o homem deve mais que a mulher. As informações com Humberto Ferretti. Sabe aquela história de que a mulher não consegue controlar o dinheiro? Preconceituosa, ela é mentirosa. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa feita pela Serasa. Dados referentes ao mês de agosto apontam que homens e mulheres estão praticamente empatados, mas que eles, no geral, respondem por 50,8% dos brasileiros endividados, e elas por 49,2%. O que muda, de fato, é o perfil das contas em atraso. Os homens têm mais dívidas, por exemplo, com bancos e financeiras, enquanto as mulheres devem mais para o comércio e para as operadoras de serviços, como água e luz. Os responsáveis pelo estudo explicam que, no geral,
eles ainda ganham mais que elas no Brasil, o que torna a aprovação de crédito para o homem mais fácil e faz com que o financiamento da casa ou do carro, por exemplo, seja feito pelo marido. Ao todo, 63 milhões de brasileiros estavam endividados em agosto. 4 de cada 10 adultos. São 12 horas 21 minutos, 12h21. Parado há mais de 20 anos, o Porto de Ladário deve ser reativado. Porto de Ladário, no Rio Paraguai, desativado há 20 anos, deve voltar a funcionar. É o único terminal multimodal do Centro-Oeste com hidrovia, ferrovia e rodovia. E poderá ter a sua concessão autorizada esta semana pela Secretaria de Patrimônio da União. Um grupo da Argentina já manifestou interesse em operar o terminal. 20 anos parado, gente, com tanta coisa para transportar lá de Corumbá, desde o minério, tudo, e é o único porto que integra o único terminal multimodal do Centro-Oeste. Lá tem ferrovia, tem a hidrovia e tem rodovia. Ainda bem que vai voltar a funcionar. 12h22, falando de futebol, Flamengo enfrenta o Goiás, está embalado o Flamengo, ganhando todas. Líder absoluto do Campeonato Brasileiro, o Flamengo entra em campo hoje para defender sua larga vantagem diante dos outros times na tabela de classificação. O adversário dessa noite é o Goiás. O jogo será no Serra Dourada, em Goiânia, às 19 horas, hora de Mato Grosso do Sul. O goleiro Diego Alves desfalcará o rubro-negro. E ontem, o Grêmio do Renato Gaúcho detonou o Vasco do Vanderlei Luxemburgo, 3-1 lá no campo do Vasco, no Rio de Janeiro, em São Januário. 3-1, demonstrou que aquela derrota para o Flamengo de 5-1 não abalou muito o psicológico do time. Eles ganharam de 3-1 do CSA, né, se não me engano, agora ontem ganharam do Vasco, de 3-1, e estão firme aí na parada o time do Renato Gaúcho. Mas agora, como o Flamengo realmente não tem. 12 horas 23 minutos, João Vitor Faedo e as dicas de finanças pessoais. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje quero responder uma dúvida de alguns de nossos ouvintes que têm me perguntado o seguinte: como eu posso iniciar a minha reserva financeira? Bom, de certa forma isso é muito simples. Você precisa começar. De que forma? Você precisa reservar um valor do teu orçamento, seja 5%, 10%, 2%, isso depende muito da tua situação e do teu momento atual. Mas o importante é você reservar esse valor e colocar isso em uma conta separada da tua conta de movimentação mensal. Então pode ser uma conta poupança mesmo. E aí você vai reservando mês a mês esses valores. E aí você começa a formar um montante mais considerável. À medida que você tem um valor mais considerável reservado, você pode aplicar isso em um outro investimento que ele vai ter um rendimento um pouco maior do que a poupança. Mas o importante e o princípio básico de tudo isso é você começar e iniciar a tua reserva, iniciar o teu colchão financeiro com o valor que você tem disponível hoje. E não esperar para ter um valor maior ou mais mês que vem, ou daqui 2 meses, ou quando as coisas melhorarem. Possivelmente isso nunca vai ser possível, porque outras necessidades vão aparecendo. Então coloque isso como uma prioridade na sua vida. Pense nisso, comece hoje mesmo. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Você acha que crédito consignado é só para aposentar? Que nada. Meu filho, servidor público, acabou de fazer um lá no Sicoob. Rapidinho e sem avalista. Minha nora, funcionária de empresa privada, também conseguiu. Tô até pensando em fazer de novo. Com crédito consignado do Sicoob, você organiza sua vida e realiza mais. Aproveite as melhores taxas e parcelas que cabem no seu bolso. Passe em uma cooperativa Sicoob e contrate. Sicoob, faça parte.
Problemas com a direção hidráulica do seu veículo? JP Direções Hidráulicas é a solução. Toda a linha nacional e importada. Equipamentos de ponta, elevadores modernos, retífica da haste hidráulica. Profissionais altamente qualificados. Parcelamos em 12 vezes nos cartões. JP Direções Hidráulicas. Rua Oclésio Barbosa Martins, 502, Vila Progresso, 3342-0122. JP Direções Hidráulicas. Seu carro na direção certa. Rádio Hora 92,3 FM. Campo Grande agora tem uma escola 100% cristã com programa bilíngue. O IEDUCA, Instituto Educacional Atos de Amor, oferece a crianças de 4 meses a 5 anos de idade educação infantil em ambiente bilíngue, com metodologia da International School, eleito o melhor programa do Brasil e material confeccional do sistema Mackenzie de ensino. Informações 3342-9000 ou 99331-5032. Site www.ieduca.org. IEDUCA, conhecimento para valores para a eternidade. Matrículas abertas. Todos os sábados às 7h30, um programa com dicas de longevidade para quem quer um futuro com qualidade de vida. Programa O Bom da Vida. Megaton Autoescola, um novo conceito no seu processo de habilitação. Instrutores treinados, carros modernos, tudo o que você precisa para tirar sua habilitação. Agilidade, transparência, atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua José Antônio, 1778, próximo à Igreja Universal. Conquiste sua independência. Dirija você mesmo. Venha para a Megaton. Rua José Antônio, 1778, próximo à Igreja Universal. Megaton Autoescola. Telefone 3028-6846. 3028-6846. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. A JV Ensino Traduções e Interpretações em Libras é a primeira empresa especializada em acessibilidade da pessoa surda no Mato Grosso do Sul. Proporciona o melhor curso de capacitação em Libras, Incompany, curso de leitor, transcritor e processo seletivo de pessoas com deficiência. Você que precisa de um intérprete ou tradutor de Libras para festas, eventos, entre em contato com a JV Ensino 99942-5148. JV Ensino especializada em Libras. Visite nosso site www.jvlibras.net.br. Amor, vem logo, não demora não. As crianças querem te ver antes de dormir. Vem, pai! Você sabe que eu não consigo sossegar enquanto você não chega? Ó, não vai dar carona pros colegas da firma não, hein? Vem com cuidado. Amor, tô te esperando. Tem gente esperando por você. Pilote com segurança. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Para quem ora e adora, a toda hora. Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12 horas 28 minutos, 12h28. O enfermeiro do Centro Regional de Saúde do bairro Aero-Rancho, aqui em Campo Grande, teve a sua caminhonete de modelo Mitsubishi incendiada na noite de ontem na unidade do Centro Regional de Saúde ali do bairro Aero-Rancho. Por sorte, ninguém ficou ferido. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o caso está sendo apurado e ainda não há informação se o crime tem relação com a função que o servidor exerce no centro de saúde ou se é alguma questão pessoal. As chamas foram controladas e a parte dianteira do veículo ficou destruída. A Guarda Civil Municipal esteve no local fazendo os primeiros levantamentos. O carro passará por perícia e o crime está sendo investigado pela Polícia Civil. São 12 horas 29 minutos. Hoje é o Dia Nacional da Poesia e, coincidentemente, eu recebo, programado, coincidentemente por ser o Dia Nacional da Poesia, mas nós estamos recebendo já programado, já era interesse, já era vontade nossa, e a nossa produção trouxe a escritora e poetisa Raquel Naveira, que eu recebo com muito prazer aqui no Giro Notícias na Rádio Hora. Boa tarde, Raquel. Um prazer tê-la aqui no programa. Prazer estar aqui no Dia Nacional da Poesia.
Pronto, agora sim. Boa tarde, Raquel. Tudo bem? Boa tarde, Gino. Um prazer estar aqui com você nesta rádio tão simpática e num dia falando dedicado à poesia. Você tem uma história, você é aqui de Campo Grande mesmo. Sou Nascida, nascida, criada, toda a sua história aqui. Isso. A minha história, eu sou neta de imigrantes portugueses que vieram para o sul de Mato Grosso, comecinho do século XX. E meu pai, quando o exército veio para Campo Grande, ele era cadete das Agulhas Negras, conheceu minha mãe. Então é aquela história assim de uma origem bem campograndense. A imigração portuguesa de um lado e o exército brasileiro quando sai de Corumbá e vem para Campo Grande. Uhum. E ele saindo lá de nessa Agulhas Negras esteira eu nasci. E teve sempre, você é formada em Direito, Letras. Pela FUCMAT. Isso. E sempre... dei aula lá 19 anos. Hoje é a Universidade CDB. Católica Dom Bosco, Isso. né? Antiga FUCMAT. Uhum. Dá aula ainda? Exerce o magistério? Eu sou aposentada já? pela UCDB. Uhum. Logo depois da minha aposentadoria, eu fui para São Paulo, para o Rio, e lá eu dei aulas na Universidade Úrsula, na Uninove, na Iambi Morumbi, mas sempre na área de pós-graduação. E agora retornei a Campo Grande, onde estou na vice-presidência da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, fazendo palestras. O Medeiros é o presidente? Isso. Uhum. E estou sempre fazendo palestras, recebendo também muitos alunos, dando-lhes orientação nos seus trabalhos. O magistério e a poesia, o magistério e a literatura são duas vocações gêmeas, né? Uma alimenta a outra e a gente vai até o fim nessa vocação. E você fez também mestrado em Comunicação e Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo. Isso. E é doutoranda em Literatura Portuguesa na USP. Eu fiz. Já fez doutorado também? Já, isso. Pertence à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. E muitos livros, né, Raquel? Muitos livros. Como é que nasceu esse amor pelos livros? Desde criança você já escrevia? Exato. A minha vocação foi uma vocação de infância. Desde criança. Lendo muito, para escrever tem que ler. Eu fui apaixonada pelos livros, morando numa casa com um avô que foi uma espécie de guia, porque ele amava os livros, tinha uma biblioteca enorme e estava sempre lendo e estava sempre colocando ao meu alcance os livros, e eu logo percebi que a palavra era a minha forma de expressão, era a minha forma de ser e estar no mundo. E naquele tempo havia assim umas férias muito longas em fazendas ou em jardim, em Bela Vista, e eram meses e meses na rede lendo coleções. Esse era o meu divertimento. Era talvez o divertimento daquela época que não tinha videogame, não tinha nada eletrônico, não tinha luz. Então, foi uma infância assim, de uma grande leitora. Eu diria que eu jamais serei tão boa leitora quanto eu fui na infância. Foi uma infância de muita leitura. O resto é péssimo. E isso deu toda essa bagagem para que você escrevesse os livros. Qual foi o primeiro livro de sua autoria lançado por você, Raquel Naveira? Estou conversando aqui com Raquel Naveira. Vamos falar um pouco da obra da Raquel aqui no Giro Notícias. O meu primeiro livro foi o Via Sacra, um livro de poemas em 89. Mas, na verdade, quando eu lancei esse livro, eu já tinha mais de 10 anos de publicações, principalmente no Correio do Estado, que eu comecei a escrever no Correio do Estado aos 20 anos. Ali tinha espaço, né? Ainda tem, né, um espaço. Sim, e publiquei o primeiro livro aos 31. Então, eu já tinha uma espécie de público formado, de leitores que já me liam há mais de 10 anos, de várias gerações de alunos, de ex-alunos. Que acompanhavam já seus artigos. Isso.
Eu fiz que nem Horácio fala na Arte Poética. Ele diz assim, guarde por 10 anos para depois publicar. E eu segui o conselho à risca. E já foi também fonte de inspiração para filme? Um dos seus livros? Ou não? Sim, eu estou vendo aqui o Guerra do Contestado. Guerra do Contestado. Isso. Se transformou no curta-metragem Cobrindo o Céu de Sombra. Isso mesmo. Caraguatá são poemas inspirados na guerra, né? Do Contestado. Na Guerra do Contestado. Porque é uma história longa. Eu li o Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles, achei lindíssimo. Eu gosto da poesia épica, que é a poesia que narra a história. E aí eu escrevi primeiro um livro chamado Guerra entre Irmãos, sobre a Guerra do Paraguai, que é o principal conflito armado da América Latina e que marcou poderosamente a história do Mato Grosso do Sul. Uma pessoa leu e falou, você precisa escrever sobre a Guerra do Contestado também, como você fez com a Guerra do Paraguai. E aí surgiu o Caraguatá. E esse livro foi transformado num documentário, com a Cristiane Tricherry fazendo o monólogo. Né? A atriz. Ela fez monólogo. Muito legal. E hoje, como Raquel Naveira, como é que você analisa a nossa educação de um modo geral? Hoje é o Dia Nacional da Poesia, comemorado oficialmente em 31 de outubro, criado em homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos principais nomes da nossa literatura, da literatura brasileira. E remete, então, à data de nascimento, conhecido por ser um dos principais nomes da segunda geração do modernismo brasileiro. E essa data, exato, além de homenagear os poetas em geral, serve também para lembrar da riqueza, da importância cultural que a arte poética representa. Como é que é hoje com essa nossa educação, Raquel? Você acha que falta mais dedicação por parte dos professores? Primeiro eu diria que é necessário perceber que a poesia é uma aliada da educação. As duas são conhecimento intuitivo, conhecimento profundo. Você passa uma mensagem com muito mais sabor, com muito mais saber, com muito mais racionalidade e, ao mesmo tempo, emoção, através da poesia. As duas estão no campo do conhecimento. É importante que o professor tenha sempre em mente isso, que a poesia, ela deleita, ela ensina, ela abre a mente, o coração. A poesia na escola é o nosso grande ideal. Você falava em educação, é claro que muitas coisas aconteceram, da maneira como a sala de aula e o mundo mudaram, principalmente hoje com os computadores, com a internet, com a inteligência artificial, mas tudo só soma. Desde aquela galáxia de Gutenberg, e agora temos um novo momento em que a educação, o conhecimento, ele é feito através de navegações. Surfamos hoje nas redes e isso nos dá liberdade, mas ao mesmo tempo surfar vem ondas, vem tempestades, vem um pouco de caos, é preciso pôr um pouco de ordem no caos, mas eu acho tudo muito interessante. Essa coisa da inteligência artificial, de você poder fazer uma pesquisa rapidamente. Eu sou do tempo ainda da enciclopédia. Da Barça. Da Barça, da Mary. Amava lembrar de Diderot e d'Alembert, que fizeram enciclopédia. Uhum. Então, hoje você ter nas mãos o conhecimento instantâneo é maravilhoso. É perigoso também, né? Entrevistei o secretário de Saúde. É um mundo muito grande. Tem causado muita depressão. A tecnologia é um motivo de depressão no grande número de pessoas no mundo. Sim, sim. Porque é um número infindável de informação que você tem. Na época era limitado.
Eu lembro da É minha uma época de avalanche, estudante. são Hoje é muita coisa. tempestades. Se você se deixar tomar, você começa a pirar. Fala, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo absorver tudo isso, o que eu vou fazer com a minha vida? Não, você tem que ter foco, priorizar e buscar realmente aquilo que vai agregar naquilo que você tem como foco. Quando você tem de saber a sua vocação e você focar na sua vocação, naquilo que é do seu interesse, fica realmente mais fácil. E aí é uma ferramenta fantástica. Fantástica. Aí você tem uma fonte de pesquisa rápida, inesgotável e que tem tudo de todos. Tudo de todos. Hoje nós temos que entender que a totalidade não existe mais. Hoje é o indominável. É tudo fragmentado. E isso é caótico. Mas nós temos que ver os dois lados. Por exemplo, hoje um poeta começa com um blog. Esse blog, de repente, ele já está se comunicando com muitas pessoas, está independente de uma editora ou de qualquer pessoa para fazer o seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, no meio de tanta liberdade, de tanta democracia no seu fazer poético, essas vozes ficam fragmentadas e é preciso ficar falando muito alto para ser ouvido. Então, tudo tem os dois lados e é preciso saber trabalhá-los. Até eu mesma penso assim, eu não posso querer dominar essas ferramentas com a mesma habilidade de uma pessoa que já nasceu com o DNA pronto para isso. Já nasce com chip, né? Não é? As crianças hoje... Então, eu tenho que saber as minhas limitações. E aí eu fico com um livro que é lindo, que me liga comigo mesma, que é silencioso. E, num outro momento, eu coloco o livro no Facebook, nas redes sociais. A minha opção é pelo livro, mas até em questão de vista, a idade vai chegando, e no... Cristal líquido. Aqui você aumenta a letra, eu ponho uma letra enorme para facilitar a leitura. Sim. Desde leitura da Bíblia, leitura de livros que me interessam, que realmente eu foco dentro da minha área, da minha profissão, mas também... eu sou apaixonado em biografia, fico lendo o tempo todo, e a tecnologia facilita que você aumenta o tamanho das letras, você aumenta a fonte e facilita. E hoje você tem infinidade de livros em vários aplicativos. Eu também sou apaixonada por tecnologia, também gosto. Né? Agora, o objeto livro é algo... Não tem igual. É sagrado, é cultura, é reverência, é sabedoria que almejamos alcançar. E olha, e como objeto, é top de linha, fica bem em qualquer lugar. Na mala, no quarto do hotel, ao lado da sua cama, na concha da sua mão. Ela cabe em qualquer lugar, realmente dá um... top. Eu gosto do livro, tudo dele. Senti-lo, o tato, perceber qual é o tipo do papel, fazer uma varredura nele, qual é a editora, qual é o ano, quem é o prefaciador, tudo, as orelhas, tudo do livro me fascina, toda a confecção do livro. Eu tenho uma memória muito fotográfica. Às vezes, quando eu lembro de um determinado poema ou de um determinado trecho, eu já mais ou menos sei qual é a página, né? E, às vezes, os livros eu guardo qual é a editora, qual é o ano. É coisa de quem trabalhou também, como eu, muito tempo em editora. A gente tem esse contato com o livro total. Né? Eu gosto do livro. Isso é muito bom. Estou conversando com Raquel Naveira, escritora e poetisa, aqui no Giro Notícias. São 12h45, vamos dar um giro pela... Aqui, Bernadette Druzian, nossa repórter, vai falar que a Caixa, vai dar as informações que a Caixa Econômica Federal reduziu o piso da taxa de juros
para 6,75% para a compra da casa própria. Bernadette. Caixa Econômica faz mais um ajuste na política de juros habitacionais e reduz o piso dos financiamentos de 7,5% para 6,75%. As novas taxas valem para contratos fechados a partir de 6 de novembro, tanto pelo sistema financeiro da habitação como para o sistema financeiro imobiliário. Na prática, quem vai financiar a casa própria vai pagar, no primeiro patamar, com a menor taxa de juro, parcelas reajustadas em 6,75% mais a TR. A taxa cai de 9,5% para 8,5% mais a TR. Esta é a segunda redução de juros para o crédito imobiliário em menos de um mês. Em 8 de outubro, a Caixa anunciou corte de 1 ponto percentual para contratos com recursos da poupança. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. De Pizzas está com uma super novidade, servindo café da manhã a partir das 7h30. No almoço com pratos executivos. Ambiente familiar e aconchegante. Vem almoçar com a gente. De Pizzas. Agora também com salgadinhos para festas e coquetéis. Siga-nos, @de Pizza Delivery, Avenida Júlio de Castilhos, 2958. Entregamos pizzas, lanches e salgados o dia inteiro. Disque entrega 3361 5050 e 99234 9203. 9234-9203. Todos os sábados, às 7 da manhã, resumo da hora, com os principais fatos que marcaram a semana. Resumo da hora. Faça parte do maior sistema de cooperativas do Brasil, Sicoob União Mato Grosso do Sul. Pessoa física, pessoa jurídica, você que trabalha com agronegócio, toda a linha de crédito você encontra no Sicoob. Aqui em Campo Grande, 3 agências do Sicoob União Mato Grosso do Sul. Tem uma na Via Parque, ali na Mato Grosso com a Via Parque, outra na Euclides da Cunha 432, no Jardim dos Estados, e agora também uma agência em Sidrolândia. Sicoob, o maior sistema de cooperativas do Brasil. Sicoob União. Rádio Hora. 100% gospel. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, 2º piso. Siga nossas redes sociais, @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. Rádio Hora. 92,3 FM. A Ótica Veneza está com uma promoção imperdível no mês das crianças. Você doa um brinquedo e ganha 30% de desconto na armação dos seus óculos. Isso mesmo, 30% de desconto na armação. Ótica Veneza, atendimento de qualidade aliado ao conhecimento. Temos estacionamento Rua Pedro Celestino, 2007. Telefone 3384-5864. 5864. Aceitamos todos os cartões de crédito. 92 FM. Giro Notícias. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. São 12h49. Acontece nos dias 21, 22 e 23 de novembro, na Escola Superior de Advocatícia, a ESA-OAB, um treinamento de oratória. Eu estarei ministrando esse treinamento lá na ESA-OAB, dias 21, 22 e 23 de novembro. Você pode ligar 998712265, 999120709. Pode ligar também no fixo lá da ESA-OAB 33424000, 33424000 e garantir a sua vaga. São vagas limitadas para você participar desse treinamento de oratória comigo, dias 21, 22 e 23 de novembro. São 12h49. A eleição para o Conselho Tutelar, que aconteceu recentemente em Campo Grande, em todas as cidades do estado, deu pano para manga. E lá em Dourados, a homologação do resultado da eleição e a diplomação dos 10 conselheiros tutelares
que foram eleitos no último dia 6, foram suspensas. A decisão foi tomada ontem pela Comissão Eleitoral após várias denúncias contra os candidatos eleitos. 30 candidatos disputaram a eleição lá em Dourados e agora a eleição suspensa em função dessas denúncias. Aguardar para ver se nova eleição vai acontecer em Dourados, se será feito um julgamento, como é que vai ficar para que esses 10 conselheiros tutelares que foram eleitos no dia 6 sejam diplomados e possam iniciar as suas atividades. 12h50, eu estou conversando aqui nos estúdios da Rádio Hora com a nossa convidada de hoje, Raquel Naveira, escritora e poetisa. Tem um evento de comemoração da academia, Raquel. Quais são as informações que você tem para a gente? Isso, eu gostaria de deixar esse convite. Hoje, à noite, a partir das 19h30, lá na sede da Academia Sul-Mato Grossense de Letras, aquela sede linda. Linda, lá na 14, né? Na 14, Altos do São Francisco. Vamos ter uma comemoração dos 48 anos da fundação da Academia, com uma apresentação performática de Ruberval Cunha. E, em seguida, nós vamos inaugurar uma sala homenageando Araçuaí Gomes de Castro, nosso professor, filólogo, gramático, e que foi presidente também da Academia, e que é bom a gente honra quem tem honra, quem merece, e faremos a inauguração dessa sala. Professor Barbosa, que Correio do Estado, TV, rádios, inclusive aqui onde nós estamos hoje, tudo vem dele, com Zé Maria, seu filho, falecido precocemente, hoje aqui dando continuidade o filho do Zé Maria, o empresário Luciano, com a sua mãe, a Elza. E o Antônio João também, né, que deu continuidade ao jornal, todo o grupo de comunicação. E ele foi um dos fundadores, né, o professor Barbosa. Sim, o professor Barbosa Rodrigues foi um dos fundadores e uma pessoa que deu muito suporte para a academia. Durante muito tempo, a sede da academia era o Correio do Estado, era uma sala do Correio do Estado. E nós tivemos agora uma noite, uma roda de conversa, relembrando o trabalho do professor Barbosa, excelente como historiador, um historiador sério, com muitas referências, conhecendo muito tudo o que aconteceu nesse estado, nesse sul de Mato Grosso. Os seus livros de poesia, haikais, ele já escrevia, haikais com os nomes das cidades de Mato Grosso do Sul. É bom explicar para o público haikais, Raquel. Então, a gente sabe. O haikai é uma forma de fazer, de elaborar a poesia concisa, surpreendente, de poucos versos, e ele fez esses haikais de, vamos dizer assim, de inspiração japonesa. Ele teve uma convivência com a colônia japonesa. Muito grande. A esposa dele trabalhou na escola e ele foi para lá, né? Isso, exatamente. E aí ele escreve também né? Uma origem japonesa e ao mesmo tempo ele trabalha com as palavras em Guarani, com o significado delas. Muito interessante. Foi uma noite maravilhosa, porque rememoramos toda essa trajetória de um homem simples, um professor com muita bagagem cultural, ele e a sua esposa, Dona Enedina, e que constrói esse império de comunicação. E aí dão esse suporte, essa base para a academia. Difícil uma academia brasileira hoje que tenha um espaço há tantos anos num jornal como o Correio do Estado. Realmente é um caso à parte a nossa academia. Então vai ser hoje à noite a comemoração? Vai ser hoje à noite a comemoração, 19h30. Nós estamos convidando todos os amigos, todos os amantes da literatura, o público em geral, os estudantes, para que estejam lá conosco
nesse momento de celebração. A partir de que hora, Raquel? 19h30. 19h30 hoje à noite. Maravilha. Eu ainda quero conversar com você ainda mais, quero uma opinião sua sobre uma questão cultural, já já. Vamos dar um giro aqui rapidamente, 12h55. Deputado estadual Felipe Orro participou hoje pela manhã do Jornal da Hora com Arthur Mário e falou que acredita que os fatos exigem uma investigação lá na Energisa. Está em busca de embasamento para a abertura da CPI. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do deputado Felipe Orro aqui no Giro Notícias. É válido, sim, esse pedido do deputado Contar para a instalação. Ele, no ímpeto, fez e realmente não tem um fato determinado. Eu mesmo estou levantando, estou atrás, estou me embasando disso. Eu acredito que tenha que sair uma CPI, eu acredito que tenha que sair uma investigação sobre isso, mas temos que ter o fato determinado, a gente tem que estar bem embasado, tem que sair, tem que ter uma investigação efetiva sobre a Energisa, mas num fato determinado para que nós possamos dar uma resposta para a sociedade, até se nós estamos errados, se eles têm razão, porque a vinda da ANEEL aqui, ela referendou no início do ano, mas foi uma reunião fechada na FIEMES em que ninguém teve a palavra, somente a FIEMES e a ANEEL e a Energisa, né? E ela referendou que a Energisa era uma companhia que não tinha erros e que estava muito bem conceituada. Então, nós queremos dar essa resposta à sociedade sul-mato-grossense e nós estamos sendo cobrados em todo o estado. 12h56, 12h56. Hoje eu abri o programa, Raquel, falando de uma questão cultural, por exemplo, o Halloween, hoje comemorado nas escolas. As escolas dão muito valor para esse evento, a sua tradição lá dos Estados Unidos. Sim. Aqui no Brasil não tem nada a ver. Quando, por exemplo, Dia do Folclore, 5 de agosto, escola nenhuma praticamente fala sobre isso. Dia da Cultura, que abrange todo o universo do imaginário, das nossas crenças, e as escolas não valorizam. Hoje, Dia Nacional da Poesia. Qual escola está realizando alguma atividade relacionada ao Dia Nacional da Poesia, um concurso de poesia, incentivando as crianças, ou pelo menos uma apresentação, uma leitura, uma manhã de leitura, uma tarde de leitura dentro das escolas, e ficam valorizando esse tipo de cultura que não é nem do Brasil. É verdade. Qual a tua opinião, Raquel? Eu acredito que Halloween é algo estrangeiro. E começou no Brasil principalmente pelas escolas de inglês. E aí parece que ganhou maior. Mas é o que você falou, realmente o que deveríamos centrar seria o Dia do Folclore, lembrando Monteiro Lobato, as suas histórias folclóricas, as suas pesquisas, os seus livros maravilhosos, o Dia da Cultura como um todo. Foi um movimento assim, espontâneo que nasceu nessas escolas de línguas e aconteceu, enfim. Agora, quanto ao Dia Nacional da Poesia, eu não tenho assim uma notícia de alguma escola que esteja fazendo, mas eu tenho certeza que sempre há professores antenados, professores heróis, professores que amam a literatura e que estão trabalhando com os seus alunos. Há pouco eu estive numa escola estadual de ensino médio, Severino Queiroz, excelente escola, em que trabalharam sobre a literatura, todos os livros que vão cair na lista do Enem e dos principais vestibulares. Que é esse domingo agora, né? Sim, fizeram apresentações lindas sobre cada um dos livros, Lígia Faeles, Castro Alves, muito bonito, muito bem feito. Então, eu tenho certeza que hoje alguém está fazendo, alguém está lembrando de Drummond, alguém está declamando. E agora, José? Alguém está naquela pedra no meio do caminho, que tinha uma pedra. Estão acontecendo. Eu quero acreditar nas pessoas também. Vamos valorizar realmente a nossa cultura. 1h. Hoje aconteceu
está acontecendo ao longo do dia Saúde e Beleza, Outubro Rosa, um dia especial de reinserção social e prevenção ao câncer de mama. É uma promoção da Secretaria de Direitos Humanos, com o apoio da Prefeitura, da OAB. Eu estive dando uma palestra também para essas mulheres que estão em recuperação, mulheres de ruas que foram recolhidas no centro de convivência, que trabalham a sua recuperação. Foi bem emocionante, muitas orientações, sensibilização, motivação, mobilização para o autocuidado, atendimento estético, higiene facial, design de sobrancelhas. O almoço agora, palestras e brindes ao longo do dia. Parabéns a toda a equipe envolvida neste evento. Nós estamos no final do programa. Raquel foi a minha convidada de hoje, Raquel Naveira, escritora e poetisa. Muito obrigado pela sua presença, sucesso e continue sempre lutando por essa coisa importante, que é coisa na intimidade, né? Que é a poesia, a literatura, a confecção de livros e pelo trabalho lá na academia. Muito obrigada. Muito interessante o programa, porque com um entrevistado e as notícias fica algo bem dinâmico. E vamos aproveitar hoje para leituras de poemas, para essa celebração da nossa Casa de Letras e para continuarmos avançando no nosso ideal, que é a racionalidade e a sensibilidade com a literatura. Muito obrigado, Raquel. Amanhã, às 7 horas, Arthur Mário apresenta o Jornal da Hora e nós voltamos às 12 com mais uma edição do Giro Notícias. Até lá e a todos uma boa tarde. Você ouviu na Hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Cicobi União Mato Grosso do Sul.